Se você tem TDAH, tenho certeza que você sabe como é a luta para focar, para ter atenção nas coisas que você precisa fazer, né? Mas e se eu te dissesse que o que você almoça, por exemplo, pode determinar como vai ser a sua tarde? Pois é, eu sou Letícia Foleto, médica psiquiatra, e nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona a alimentação para quem tem TDAH. Primeiro, vamos entender o cenário. Já está bem claro na ciência que existe uma relação direta entre o que você come com a piora do seu TDAH. Estudos mostram que pessoas que se alimentam muito de alimentos ricos em açúcar e ultraprocessados têm um risco 40% maior de desenvolver TDAH. Eu sei, essa informação é chocante e ela é real. Então, tem gente que não sabe por quê. Tá todo mundo acostumado a comer qualquer coisa e qualquer coisa adoece a gente. Hoje, com o fast food, né, com as alimentações mais rápidas, mais calóricas e menos ricas em nutrientes, muita gente nem percebe que está comendo mal, porque isso já está normalizado na sociedade. Então, essa dieta mais ocidental, que é essa rica em gorduras e alimentos ultraprocessados, é o que pode adoecer o nosso cérebro, a inflamá-lo cada vez mais e piorar os seus sintomas de TDAH. Vou te explicar como. Para você ter ideia, a ciência já mostrou num estudo bem grande realizado com crianças com TDAH que excesso de consumo de açúcar, bebidas artificiais com muitos aditivos e corantes artificiais pioram os sintomas do TDAH a um nível que alguém que não tinha pode passar a ter. Então, isso é evidente que causa alguma coisa, algum distúrbio no nosso cérebro e a gente precisa ficar atento a isso. Então, em contrapartida, a dieta mediterrânea, que é aquela rica em legumes, verduras, hortaliças, fibras e nozes, sementes, etc., ela sim pode proporcionar uma saúde e um fator de proteção contra essas doenças. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu explico alguns estudos que estudaram a dieta mediterrânea e como que isso pode prevenir algumas doenças mentais. Bom, mas como que a alimentação afeta diretamente o TDAH? A grande chave aqui é uma só, é a nossa famosa dopamina. A dopamina é o neurotransmissor que está ligado ao nosso sistema de recompensa, ao nosso sistema de ter algo e ter o prazer depois. E isso está muito relacionado ao que a gente come. Por quê? A dieta ocidental, ela é rica em alimentos que são dopaminérgicos, que excitam muito o nosso cérebro e com isso geram um pico muito grande, elevado de dopamina, só que esse pico, por ser artificial e ruim para nós, ele, à mesma medida que sobe, ele desce e te faz entrar num looping eterno de se alimentar mal, porque o que teu cérebro está buscando é a recompensa, é o prazer imediato e não a nutrição em si. Bom, então existem duas formas da gente interagir com a comida através da dopamina. Uma é a forma correta e outra é a forma errada. Essa forma errada é importante a gente entender que é muito semelhante ao que o paciente com TDAH tem, né? Ele tem uma dificuldade já nesse processo, nesse sistema dopaminérgico, o pré-frontal dele já não está funcionando igual ao de uma pessoa que não tem TDAH. Então, o processo de tomada de decisões do paciente com TDAH, ele é prejudicado sim, né? São pessoas mais impulsivas, que agem muito pela emoção do momento, que têm dificuldade de racionalizar processos, né? Então, quando a gente fala da dopamina, isso tem total relação, porque é ela que, se estiver desregulada no teu cérebro, vai te fazer buscar algo ou não. Então, essas duas formas, a primeira, né, que é a forma negativa, qual que é? A primeira forma, que é a ruim, é a do prazer imediato. Então, você já pode prever, né, o que eu vou falar. Os alimentos que nos dão esse prazer imediato são os que fazem essa elevação maléfica da dopamina. Elevam ela muito rápido, cai muito rápido e ativam esse circuito de recompensa muito fácil. Ou seja, o teu cérebro aprende que toda vez que você come um açúcar, um refrigerante, um embutido, um alimento ultraprocessado que é muito calórico e que dá aquele prazer rápido, você vai querer aquilo mais e mais vezes, tá? O nosso cérebro, ele interpreta aquilo como algo bom, porque liberou dopamina. Só que, na verdade, se você faz isso sempre, você está acabando com a tua saúde e não dando um prazer verdadeiro para o teu cérebro, para o teu estado de saúde no geral. Um exemplo prático para você entender como é que funciona essa questão da dopamina, imagina uma fogueira, a gente acende um fogo com gasolina. Na hora que você acende esse fogo, ele já alastra, ele sobe uma chama muito
luminosa, evidente. Só que ao mesmo tempo que ele acendeu rápido, ele também apaga rápido, porque aquele combustível não é suficiente para manter aquele fogo aceso. A dopamina, vindo da forma errada, funciona exatamente da mesma forma. Ela vai te dar um boom muito alto no momento e depois a queda vai ser muito pior. E isso para nossa cabeça é péssimo. A segunda forma, que é a que queremos, é a forma de construção. Então, para você construir a dopamina, a gente usa a tirosina, que é um aminoácido. Onde que esse aminoácido está presente, Letícia? É alguma pílula que eu preciso tomar? É algum suplemento? Não, não é. A tirosina está presente nos alimentos bons. Ao contrário desses que só excitam a nossa dopamina de um jeito ruim, alimentos ricos em tirosina e em outros minerais que a gente usa para a nossa saúde plena estão em alimentos baseados numa dieta mediterrânea, por exemplo. Então, de novo, legumes, verduras, hortaliças, fibras, sementes, azeites, né, gorduras boas e proteínas boas. Esses alimentos, como um todo, eles já fornecem para o nosso cérebro, para o nosso organismo, todos os substratos necessários para a gente produzir os nossos neurotransmissores de forma adequada. E a dopamina é uma delas. Então, quando a gente faz essa reconstrução do nosso sistema dopaminérgico, você passa a construir ela apenas em momentos importantes e a liberá-la de forma mais equilibrada e não mais fazer aqueles picos apenas com prazeres imediatos que não vão te dar nada em troca a longo prazo, e sim de uma forma sustentada. É como se você passasse a ficar sempre satisfeito, sempre sentindo aquela sensação boa de recompensa, mas sem precisar de grandes excitações dopaminérgicas para aquilo. Então, é o contrário de um cérebro viciado, por exemplo. O excesso de dopamina te deixa viciado e o equilíbrio dela te deixa mais sereno, uma pessoa mais temperada. Bom, e agora que eu já te dei todas as notícias ruins e que você já entendeu que o paciente com TDAH ele precisa comer bem, precisa evitar ao máximo ultraprocessados e açúcar principalmente, eu vou te dar algumas estratégias para que você mude isso no teu dia a dia. Então, primeira dica aqui é: comece o teu dia com um elevado teor de proteínas. Não comece o dia, se você tem TDAH, comendo só carboidrato, porque carboidrato vira açúcar dentro do nosso organismo. Então você pode me falar assim: ah, Letícia, mas eu só tô comendo um pãozinho. Esse pãozinho dentro de você vira fonte de glicose, vira açúcar. Então, se você está acostumado a começar o dia com alimentos ricos em carboidratos simples, pão, bolachas, biscoito, bebidas com açúcar, precisa trocar por proteína. Por quê? A proteína não faz essa liberação imediata de energia, ela te dá mais saciedade, diminui a sua fome, né, a longo prazo, então você vai ter menos necessidade de comer dentro das próximas horas e isso não vai te dar sono, principalmente pro começo do dia. Para quem tem TDAH, é muito importante você estar com a sua cabeça o mais limpa possível, para não ter uma sobreposição de sintomas já aos que você já tem normalmente por ter a doença, mesmo que esteja em tratamento, tá? Segunda dica, fique atento às sensibilidades. Essa dica talvez seja um pouquinho mais difícil, mas ela é baseada no quê? Teve um estudo muito grande com crianças, onde foi identificado que alguns alimentos, alguns aditivos, principalmente os presentes em refrigerantes, comidas adoçadas com corante, adoçante artificial e muito açúcar, elas pioraram muito os sintomas, né? Então, é como se você tivesse uma alergia. O paciente com TDAH ele tem uma propensão maior a ter esse tipo de sensibilidade. Como que você descobre isso? Primeiro, o ideal é você ter um acompanhamento nutricional para definir quais são os alimentos que você tolera melhor, mas, de forma mais prática aqui, que é o objetivo desse vídeo, experimente essas coisas. Então, se você quiser saber mesmo o que te faz bem, o que te faz mal, você precisa testar, né? Então, resumindo, o que você faz? Passe alguns períodos, por exemplo, 3 semanas, sem comer açúcar, sem tomar refrigerante, sem tomar bebidas que contenham corantes artificiais, tudo que for muito químico, porque essas coisas são cheias de químicos, e aí você testa. Veja como os seus sintomas ficam depois de um tempo que você entrou em restrição desses tipos de substâncias, tá? É uma dieta mais restritiva, mas ela serve para você triar se você tem algum tipo de sensibilidade a esses componentes ou não. O que eu vou te dizer como médica? Com certeza você vai ter uma melhora, porque esse tipo de alimento que eu tô citando aqui, açúcar, aditivo, corante, não faz bem para ninguém. Então, não é que você é proibido de consumir, só que são coisas que não foram feitas na natureza.
são artificiais, são processos externos ao nosso. Nosso corpo não tem necessidade dessas substâncias, então isso também adoece teu cérebro. E por fim, uma dica prática, que já tem um vídeo aqui inteiro onde eu falo sobre algumas estratégias para você pular essas barreiras da alimentação saudável, é: comece pequeno e comece adicionando do que subtraindo. Então, antes de você querer sair correndo e tirar todos os alimentos, comece adicionando coisas mais saudáveis. Por quê? Isso é até uma forma da gente gerar mais dopamina daquele jeito saudável, que é construindo novos hábitos, do que tirando só. Se eu tiro todos os teus estímulos dopaminérgicos de uma vez, ou seja, todas as tuas fontes de prazer atual, eu vou te deixar mais down, deprimido, você vai ficar frustrado e isso vai te dificultar a construir novos hábitos. Então, comece adicionando mais coisas, comendo mais proteína, tomando mais água com gás, por exemplo, com limão, água natural saborizada, chás, em vez de só tirar o teu refrigerante. Vá descobrindo, assim, quais outros alimentos te dão prazer numa menor medida, mas de um jeito muito mais equilibrado. Eu tenho certeza que se você seguir essas estratégias e entender o que eu tô te falando, para que você consiga raciocinar e decidir melhor o que você vai comer, teus sintomas vão melhorar. Você vai ficar com mais foco, mais atenção, maior capacidade de concentração. E se você quiser um alimento que você fala, não, eu quero tirar um, qual que eu tiro, Letícia? Tira o açúcar. Para quem tem TDAH, é a primeira coisa a se fazer quando a gente fala de uma alimentação mais saudável. Então, comece com um pouco, teste o seu corpo, né? Você é o seu melhor laboratório. Antes do que você ter soluções milagrosas, a melhor coisa é você testar como que o seu corpo fica bem. Aprenda a ouvir os sinais. O nosso corpo fala, só que a gente precisa estar bem treinado para ouvir. Minha mensagem final aqui é: a alimentação, ela não é a cura final e definitiva, né, pro seu TDAH, mas ela é sim uma ferramenta poderosa que vai servir como um complemento à sua saúde. Se você quer ter uma saúde completa, um bem-estar a longo prazo, você precisa praticar essas coisas já hoje, porque tudo isso é construção. Agora eu quero saber de você, se você tem TDAH ou acha que tem, o que você sente que dificulta no teu dia? E como que você avalia o impacto de alguns alimentos com o teu sintoma? Me conta aqui. E quando eu como açúcar eu fico lesado. Ou quando eu como uma comida muito gordurosa eu fico com sono. Conta aqui que eu quero saber mais. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais, se inscreve no meu canal e deixa o seu like. Caso você quiser agendar uma consulta comigo para a gente investigar e tratar melhor o teu TDAH, tem um link na descrição desse vídeo que vai direto para o meu site, onde você pode realizar o seu agendamento.